Olá, muito boa noite para todo mundo. No romper do dia, o sol nascente por detrás da morraria distante alumiou num instante a boiada e os viajantes, saudando o começo de mais uma jornada. E depois de vencer tantas léguas na estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada nesta ribeira, fazendo a saudação ao povo da freguesia e começando mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa brideira do dia. Quando na vida a gente se depara com alguma dificuldade desaforante, que parece impossível de ser resolvida e desafia a nossa capacidade de tocar adiante a lida, o caso é de procurar a ajuda de um especialista que tenha a competência requerida para pôr de novo o carretão num trilheiro seguro. Pois este mesmo conselho há de ter grande serventia para quem está querendo adquirir a sabedência carecida para enxergar com antecedência o lado e o jeito que o vento vai bater na praça, sendo que isso pode ser feito aqui mesmo, na nossa sessão a respeito do andamento da negociação no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos e estou aqui para traçar um breve panorama semanal dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, começando pelo lado do milho, essa semana foi uma semana marcada por altas. A gente teve uma falta de interesse no produtor em negociar os seus estoques no mercado interno e, paralelamente a isso, houve também um estresse da paridade do dólar frente ao real, com os temores globais em relação à alta de juros nos Estados Unidos. Isso também tem fortalecido as referências de preços no porto. Tudo isso resultou numa escalada de preços, desde quando a gente olha desde a semana anterior, nos últimos dias, para os atuais níveis de preço no mercado físico do milho. A gente está passando por um momento de alta volatilidade no câmbio, provavelmente os próximos movimentos do câmbio vão dar o tom também e o termômetro para as variações do milho no mercado doméstico. No mercado do boi gordo, essa semana, o grande destaque foi um ligeiro alívio das escalas de abate. A gente viu que as indústrias estavam bem mais apertadas, foi isso que gerou também a competição por matéria-prima e fez com que os preços tivessem altas quase que consecutivas nas semanas anteriores, ao passo que essa semana as referências ficaram mais próximas de 235 à vista ou até mesmo com 30 dias em São Paulo. A gente vê que a maioria dos frigoríficos precisam de animais para preencher as programações dos dias 17, 18 e 19 de outubro. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! É nossa obrigação lembrar que já vai longe o tempo em que a boiada engordava sozinha, largada lá na invernada. Pois então, aproveitando esta nossa função noticiarista, a gente reforça para o amigo pecuarista a importância do consumo de determinados insumos indicados pelos especialistas para dar sustância no trato do gado. E sem descuidar do fornecimento, a gente passa a dar conhecimento do caso que está sendo passado com esses produtos no mercado. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu vou comentar com vocês sobre a melhora no poder de compra do pecuarista em relação ao farelo de trigo. Bom, a colheita do trigo se iniciou, nós temos o sul aí como destaque dessa cultura e 35% do trigo já foi colhido ao sul do país. O Rio Grande do Sul se destaca como um dos principais produtores e nós estamos acompanhando aí fortes chuvas que acometeram o sul do nosso país e isso tem prejudicado a colheita durante esse período. Além disso, tem ainda uma expectativa de mais chuvas para o sul, o que pode acometer ainda mais essa colheita. E a Conab estima que até 17% de perdas ainda podem ocorrer. Além disso, essa alta umidade pode prejudicar a qualidade do trigo, e isso vem gerado alguma preocupação para os produtores. Em São Paulo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do farelo de trigo foi cotada em R$ 794 no fechamento de setembro, um recuo de 6% no comparativo mensal e uma queda de 43% quando comparado a setembro de 2022, quando o insumo estava sendo cotado em R$ 1.394 a tonelada.
Além disso, a arroba do boi gordo vem se recuperando, né? Acompanhamos agora durante esse mês de setembro. E agora no dia 1º de outubro, o boi está sendo negociado no mercado interno, né? A R$ 230 a arroba, a vaca 200 e a novilha 220. O boi China houve também um aumento, aí está sendo negociado em R$ 240, um ágio de R$ 10. No fechamento de setembro, né, a arroba foi negociada a R$ 205, no comparativo mensal uma queda de 4% e no anual 27%. Lembrando que nessa época, em setembro de 2022, a arroba estava sendo negociada a R$ 282 em média. Esses preços, são descontados, né, livre de impostos. Sendo assim, em setembro, foram necessárias 3,9 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de farelo de trigo. Um recuo de 2,7% no comparativo mensal e 21,4% de melhora no poder de compra do pecuarista quando comparado a setembro de 2022. O que podemos esperar num curto prazo, né? Quais são as expectativas? É que com o avanço da colheita do trigo, nós tenhamos um aumento, né, consequentemente, da oferta do farelo de trigo, e isso segue uma tendência de preços baixistas. Além disso, no mercado internacional, os preços também continuam caindo em decorrência da alta oferta de trigo russo, o que diminui a competitividade entre os outros países. Então, seguindo assim, tanto para o mercado internacional como o nacional, a tendência é numa diminuição dos preços, o que favorece o pecuarista na relação de troca, observando aí esse aumento que nós estamos acompanhando nos preços da arroba do boi gordo. Hoje o que eu tinha para comentar com vocês era isso. Nos vemos nos próximos vídeos. No nosso roteiro está escrito que agora está na hora de fazer um intervalo ligeiro para cumprir a obrigação de mostrar os comerciais que sustentam a televisão. Pois esta determinação vai ser atendida com maior satisfação e é já que a gente vai voltar para recomeçar a função. Aguarde. Na moderna pecuária brasileira, quem quiser ganhar a vida na lida de gado não pode nunca ficar parado, para não arriscar de perder o lugar na jardineira que vai levar a nossa atividade daqui para o futuro. Mas para cumprir esse roteiro, a precisão é de ter sensibilidade suficiente para aproveitar as oportunidades para ir tocando o carretão sempre em frente, num trieiro seguro. Pois esta prosinha introdutória é um resumo bem ligeiro da história que a gente vai contar agora no nosso quadro Pecuarista em Prosa. Aprecie! E o nosso quadro Pecuarista em Prosa de hoje recebe a produtora rural Eliane Massari, filha de produtor rural que atua na produção de grãos e pecuária de corte em São Paulo e no Maranhão e já está aqui conectada conosco. Seja muito bem-vinda, Eliane, que grande prazer falar com você. É um prazer muito grande estar falando com você, Lilian. Agradeço o convite que vocês me fizeram, o canal Terra Viva, um canal que a gente acompanha diariamente, está sempre ligado, a gente toma café, almoça e janta com o canal Terra Viva. Ai, que delícia! Bom, vamos começar falando então de tradição, né? Você atua com várias raças, ou já atuou, né? Eu queria que você contasse um pouquinho isso pra gente, Eliane. Marquijana, Angus, Nelore, qual tipo de negócio hoje que vocês têm na propriedade, né? Vocês atuam com genética e cria. Conta um pouquinho pra gente, para que outros pecuaristas também se identifiquem. A nossa fazenda começou basicamente com pecuária. Nós tínhamos pecuária leiteira e pecuária de corte. A época, basicamente, Nelore. A entrada da Marquijana veio justamente com o advento do cruzamento industrial. No início dos anos 70, com a vinda da raça para o Brasil. E aí se começou a fazer justamente porque a ideia era a produção de touros para servir no Maranhão, que nós estávamos começando um trabalho pecuário lá também. A ideia, basicamente, lá era a produção de bezerros, recria de novilhas e venda dos bezerros na desmama. E assim foi crescendo e conforme a pecuária foi mudando de cara também a qualidade do rebanho. Antigamente a gente falava numa pecuária mais extensiva, hoje uma pecuária mais intensiva. E já tivemos o confinamento aqui em São Paulo, hoje a gente não trabalha mais com confinamento. E decidimos que então a pecuária ficaria basicamente na pecuária de cria. Definimos as raças como Marquijana e um tricross de Angus. Nas novilhas meio sangue Marquijana Nelore, nós entramos com Angus.
Tem até uma frase que você mesma fala, que o mesmo cuidado com a lavoura tem que ter com o boi. E eu queria que você comentasse um pouco as diferenças, né? No caso do Maranhão, quais as características que vocês encontram lá, né, em termos de custo de produção, em termos de clima, e quais os cuidados principais que vocês têm com o rebanho? Bom, lá basicamente, hoje é um cuidado extremo nos 6 meses de seca. Manejo, rotação, quantidade de cabeças por hectare, sem você perder o custo da roupa, ou seja, a qualidade dos animais que estão a pasto são vacas com alguns bezerros, as novilhas em recria e os bezerros. A gente não pode perder o tempo, o timing de vender a tua desmama. As desmamas de macho, algumas novilhas mais fracas são vendidas e as vacas velhas ou as vacas que já não estão mais em produção. E não pode perder o tempo, tem que ser acelerado, o negócio tem que acontecer e não pode demorar para acontecer, até porque cada dia que passa é um custo a mais do teu rebanho no pasto, né? E em momentos de contas, né, você tem que usar a tua ferramenta de gestão em cima da gestão de custos da propriedade e gestão, como eu bem falei para você, né, no caso da lavoura, você faz a cada safra você tem que ter um custo na ponta do lápis. A gente brigar por centavos. E a mesma coisa tem que ser com a pecuária, porque é uma safra, né? A tua safra do boi e a tua safra de grãos. Exatamente, e ficar sempre muito atento, né, com o andamento do mercado para você saber ali o momento de tomar a melhor decisão, saber muito bem o seu planejamento, o custo, como você disse, né, suas ferramentas, para que você não tenha ali surpresas na frente, porque a gente sabe que o mercado muitas vezes acaba sendo muito volátil. Agora, Eliane, Sim. Conta pra gente, né, você assumiu a presidência do Núcleo Feminino do Agronegócio este ano, quais os planos, né, o que você com várias mulheres ali, que a gente tem inclusive conversado aqui no nosso Pecuarista em Prosa, estão fazendo, né, para esse ano. Agora a gente está chegando aí já na reta final de 2023, mas o que vocês pretendem para 2024 também? Nós estamos em fase de planejamento. Primeiro, ser presidente do NFA foi uma honra e suceder, né, grandes presidentes, né, como foi a Carla, como foi Maria Antonieta, como foi a Carmen, como foi a Teca, né, e todas as outras que vieram antes de mim. É uma honra, é uma responsabilidade muito grande levar um grupo que, mesmo não tão grande, um grupo pequeno, seleto, mas com mulheres extremamente dinâmicas, extremamente competentes, gestoras, né, produtoras, e que tem assim um brilho, cada uma delas representam muito dentro do agronegócio brasileiro, seja no segmento do café, no segmento da cachaça, no segmento do leite, no segmento do corte, do bem-estar animal. Eu acredito que nós temos da produção de grãos, da equinocultura. Então, são mulheres incríveis. E ter a responsabilidade de gerir um grupo como esse é muito grande. E para o ano que vem teremos muitas novidades, ainda a gente está em processo de planejamento, mas depois, numa outra oportunidade, vou ter a honra e o prazer de te contar. Bom, vocês têm uma história muito bem sucedida de sucessão na propriedade, né? Eu queria quais os pilares hoje que você considera que são fundamentais, né, para uma propriedade que pensa em longevidade. Inclusive, a sua filha também é da área, né, Eliane? A honra é grande, né, de ter uma filha que vai suceder a nossa família, né? E ela está encantada, está estagiando e vai ser preparada para que nos próximos de 3 a 5 anos ela consiga vir aqui para dentro com uma experiência de mercado. Mas preparar um sucessor não é só preparar um sucessor, é preparar um sucessor e um sócio, porque aqui nós somos em 2, eu e meu irmão, e nós temos um casal de filhos cada um. E isso está muito claro para nós. Antes de prepará-los como herdeiros, nós temos que prepará-los como sócios. E como eles vão ver a sócia gestora, que seria, no caso, a Vitória. Realmente, né? Essa profissionalização faz toda a diferença. Eliane, que grande prazer, viu, falar com você. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao canal Terra Viva. E a gente continua se falando aí nos bastidores. Um abração, até a próxima. Com certeza. Com certeza. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, Lilian. Parabéns sempre
trabalho maravilhoso que você e todos os outros apresentadores e jornalistas fazem junto com o canal Terra Viva, levando conhecimento para o agro, levando conhecimento desde o pequeno até o grande produtor, né? É isso aí, é fazer voz ao agronegócio brasileiro. Muito obrigada mais uma vez, Eliane. Obrigada. E o nosso Pecuarista em Prosa de hoje fica por aqui. Eu volto com você. Obrigado, Lilian. E veja a seguir, aqui no Brasil o desemprego diminuiu e a intenção de consumo subiu. Lá fora, o nosso freguês chinês está animado outra vez. O dólar agora está ajudando o setor exportador e o resultado é que, na nossa Praça Boiadeira, o preço está largado na subida da ribanceira. É já que o Terra Viva DBA na TV vai voltar. Aguarde. Todo boiadeiro já nasce com facilidade para lidar com mestiço, mas a habilidade requerida para tocar uma negociada de boiada, essa tem de ser adquirida no serviço, campeando informação e prestando atenção no andamento do mercado pecuário. E para não deixar ninguém desarmado nessa hora de precisão, a gente faz agora a recitação do noticiário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. E no país inteiro, os companheiros e companheiras fazendeiros agora já estão podendo soltar rojão para fazer comemoração pela boa recuperação dos valores falados no mercado pecuário e pela firmeza que está sendo demonstrada pela nossa Praça Boiadeira, que fez o devorteio há mais de um mês e continua embicada na subida da ribanceira. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, só nesta semana, abrideira de outubro, o boi comum destinado ao consumo aqui no nosso próprio terreiro subiu 4,7%. Já para o animal criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo setor exportador, a alta foi de 4,3% no mesmo período considerado. O caso, então, é que acabou o tempo da sangria desatada e a explicação para o fim dessa desgraça pelada, conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, é a conjuminação do esmagrecimento da oferta de gado terminado com o reaparecimento da freguesia aqui no mercado caseiro e também no estrangeiro. E o melhor é que vai demorar para o carretão mudar de direção. O caso é que, com o encurtamento da boiada engordada no confinamento e faltando ainda muito tempo para começar a safra do capim, o abastecimento está ficando cada vez mais apertado e a valentia do comprador até já chegou ao fim, né? Por outro lado, pensando no comportamento do consumo, repare a amiga pecuarista que a previsão é altista. Primeiro, no curto prazo, porque o trabalhador brasileiro acaba de receber o pagamento do salário, e também olhando mais para frente, porque no trimestre terminado em agosto, o desemprego foi o menor registrado desde fevereiro de 2015. Além disso, o resultado da pesquisa de intenção de consumo das famílias, feita pela Federação Nacional do Comércio, foi o melhor depois do amansamento da pandemia. Ao mesmo tempo, no setor exportador, o caso também está sendo de aumento do movimento, por conta principalmente da maior disposição compradora do nosso freguês chinês. É verdade verdadeira mesmo que o preço do produto levou um doloroso tombo lá no estrangeiro, né? Mas com esse dólar atual de R$ 5,00 e um pouco mais, o negócio ainda é bem vantajoso para os frigoríficos brasileiros. No balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria em 32 das principais regiões de comercialização de animais do Brasil, foram registradas mudanças nas cotações em 9 delas, sendo que, outra vez, em todas estas praças, a arroba subiu. A lista das arribadas foi puxada pelo norte das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 225,00 e a vaca para R$ 210,00, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul do estado, o macho foi levantado para R$ 215,00. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi arredondou R$ 200,00. No sudeste mato-grossense, o macho avançou para R$ 205,00 e a fêmea para R$ 185,00. No oeste do Maranhão, o boi já está custando R$ 215,00. No sul do Tocantins, o fazendeiro está pegando pelo macho R$ 210,00 e pela fêmea R$ 195,00. No Acre, o boi aumentou para R$ 195,00. No Espírito Santo, o macho já não sai mais por menos do que R$ 220,00. E no noroeste do Paraná, a fêmea pulou para R$ 205,00.
Em noite de sexta-feira, sem luar, eu fui num baile caipira na freguesia da Imbira Torta e já na porta do salão, uma moça chamada Jandira me tirou para dançar sem que eu pudesse nem desconfiar que ela já era morta. Pois na hora das 12 badaladas, essa assombração disfarçada de gente pegou a querer me arrastar para fora, mas eu não quis ir por ser um rapaz decente. E aí, na mesma hora, ela foi ficando desfigurada e sumiu, de repente, escancarando, numa risada aterrorizante, sua boca sem nenhum dente. Este verso de assombração, que é indicado para ser recitado especialmente em dias de sexta-feira, e mais umas 800 outras prosinhas rimadas inspiradas na vida e na lida do povo do sertão e na verdadeira cultura roceira brasileira, estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já rodaram o Brasil inteiro na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou campear meu nome lá no Facebook. E depois de contar as novidades e matar a saudade da companheirada aqui desta quebrada, a comitiva pede licença para fazer a retirada, deixando feita já a combinação de voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBA na TV na segunda-feira, às 8h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.